Meus irmãos, quero compartilhar algo com vocês, e eu vou falar sobre isso que nós estávamos falando agora. Acredito que seja importantíssimo o que a gente vai falar, porque, assim, existem orações, tipos de orações, né, orações diferentes uma da outra. E a gente não pode desassociar nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito desse momento de oração. Eu costumo dizer que, assim, às vezes nós estamos lá na oração de corpo presente, mas às vezes não estamos com a alma derramada diante de Deus e nem o espírito ansiando pelo Senhor. Nós precisamos entender que esse ser trino, espírito, alma e corpo, ele se encontra com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma relação, é um toque do Senhor em nossa vida. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar com o corpo prostrado, com a alma derramada e o espírito gritando realmente, ansiando. Se nós não tivermos assim na oração, vai ficar difícil de nós compreendermos realmente a vontade de Deus e estarmos integral naquela. Integral. Integral, isso quer dizer que vamos estar inteiro naquele momento. Às vezes estamos aí, parte do nosso corpo está lá, né? O nosso corpo está lá, mas a nossa alma, nosso espírito não está. E às vezes nossa alma não consegue, ela consegue se derramar naquele lugar. Às vezes a gente só quer falar, se perturba e não espera para que o espírito possa ouvir. Vai ter um capítulo desse livro, nós vamos falar sobre a casa de Betânia, e vai ser um divisor de águas para você, porque tem uma, para a gente, para mim particularmente, tem uma simbologia ali, e aí você vai entender como estar diante de Deus. Mas a gente estava falando anteriormente, aqui nesse momento, antes de nós orarmos, né, do orar, sobre os sentimentos. Eu estou falando sobre isso, você entender uma coisa. Quando nós estamos em oração, existe uma conexão, existe realmente ali uma ação divina no nosso espírito, nossa alma é iluminada, né? Nossa mente é iluminada com a palavra. Paulo diz, eu oro para que a mente de vocês sejam iluminadas, né? Receba a palavra de Deus, receba a revelação, entendimento, as trevas sejam dissipadas, e o nosso corpo reage a isso, reage em adoração, reage em reverência, em quebrantamento. Nosso corpo reage, irmão. O publicano estava assim, ó, batendo no peito. Então, o nosso corpo reage à ação da alma, nossa alma reage ao toque do Espírito. Então, precisamos entender que nós somos, existe essa tricotomia, né? Tem até o podcast aqui do Robson, que pleroma, né? Essa plenitude, espírito, alma e corpo, né? Então, precisamos entender que esse ser completo precisa estar na oração também, não é só o espírito que está na oração. Jesus, quando estava lá no Getsemane, diz, a minha alma está profundamente angustiada. Então, a alma está ali, e o corpo também está naquele lugar, ok? Então, o corpo está prostrado ali, o corpo passa por sacrifícios também, como no jejum, o corpo passa por esses momentos de sacrifício. Então, precisamos entender que há reações no corpo, na alma e no espírito. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, ó, há momentos na oração que a gente tem sensações diferentes, a gente sente coisas diferentes ali, e a gente começa a achar que está desanimado, às vezes achar que está triste, às vezes achar que está feliz, empolgado, ansioso. Então, você vai reagir, de certa forma, diferente na oração, em cada oração. Por exemplo, quando nós estamos, vou começar aqui pelo mais pesado, assim, né? Quando nós estamos orando, a coisa está fluindo, aí, de repente, Deus compartilha contigo um alvo de intercessão. A orar por alguém, orar pelo enfermo, orar por alguém que está preso em pecado, orar por alguém que tá aprisionado pelas amarras do diabo ali. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai orar, interceder por uma causa, por uma cidade, por um lugar. Aí, de repente, vão dar aquele negócio pesado, aquele negócio fica diferente, um ambiente fica diferente. A gente parece que está céu de bronze, a gente não consegue romper ali, vê um peso de intercessão. Ali, isso aí, irmãos, é intercessão.
Ah, agora será que Deus foi embora? O diabo chegou agora na oração aqui? Não, meu irmão. Qual foi o momento que Jesus disse, Pai, por que me abandonaste? Qual foi essa sensação? Que momento foi esse? O momento que ele estava ali pagando, intercedendo pelos nossos pecados. Então, precisamos entender que a intercessão ela tem essa sensação, ele tem esse ambiente. Ele traz esse ambiente, ele traz esse ambiente de peso, de dificuldade. A gente já sente a batalha ali, irmão, na hora da intercessão. Por exemplo, estava citando aqui também ações de graça. Quando nós começamos a fazer só ações de graça, agradecer, Senhor, estamos aqui para agradecer ao Senhor, obrigado pelo que você está fazendo. Irmão, quando você começa a fazer ações de graças a Deus, apreciações, né, ao caráter de Deus, as obras de Deus, aquilo que Ele está fazendo na sua vida, na minha, na do seu familiar, e etc. Você começa a enxergar coisas que você não estava enxergando. E aí vem aquele momento leve, de esperança, de alegria, de abrir os olhos, sabe? Parece que você amanheceu. As ações de graça, a definição é amanheceu. Então, você viu, você está vendo a flor, você está vendo o beija-flor, você está vendo o jardim, você está vendo o canto do pássaro, você começa a contemplar, começa a agradecer ao Senhor pelo ar que respira, a sensação, até o calor, o frio, você começa a fazer ações de graça. Essa é a sensação de satisfação. Quando você começa a fazer petições, irmão, a petição é uma guerra mental tremenda. Por quê? Porque é uma luta entre esse ser que crê, que está prostrado diante de Deus, e o ser que acha que é pecador e não merece. Então, você realmente não merece, e eu não mereço. Porém, a sua graça, a abundante graça. Nós temos um capítulo que nós vamos falar sobre estar com confiança diante do trono da graça. Então, nós estamos diante do trono da graça, buscando misericórdia. Realmente não merecemos. Porém, pela sua misericórdia, Ele nos atende. Então, nós precisamos entender que o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, né, está nos atendendo. Então, no meio das petições, é uma guerra. Será que eu vou receber? Será que é vontade de Deus pedir isso? Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus vai me atender? Quando Deus vai me atender? Irmão, na hora da petição é dúvida, é a fé. Então, você entendeu? Conseguiu entender aí? Na hora da intercessão, tem um peso. Na hora da ação de graça, uma satisfação. Na hora das petições, uma batalha contra você mesmo. E tem um momento também, irmão, que aí é o momento do deleite. É onde existe um momento que você vai estar na oração, que você não vai falar. E aí é o momento do deleite. O momento do deleite, ele é interessante. Por quê? Porque você já derramou toda a sua alma. Você já passou assim. Eu vou te dar um exemplo, olhando a simbologia do tabernáculo. Hoje, aqui, eu estou te dando um spoiler aqui hoje, hein, pessoal? E essa aula não vai ficar gravada, tá bom? Vai estar gravada para depois estar lá na plataforma lá, mas não agora. Então, quem veio hoje vai pegar esse spoiler. Isso aqui, eu te garanto, que isso que eu estou te falando aqui, antes de começar o capítulo, é um divisor de água para a sua vida de oração. Se você compreender, vai te trazer entendimento para orar, tá bom? Então, eu vou te dar a simbologia ali rapidamente, isso aqui a gente pode falar mais na frente, mas hoje não, mas só para você entender, do tabernáculo. Primeiro, na hora que você entra no tabernáculo, tem logo ali o altar de sacrifício. É a hora que você pedir perdão pelo pecado. Senhor, perdoa os meus pecados. Aí depois vem a bacia, irmão, onde você se lava, onde você se limpa do sangue derramado, aliás, de todo o sacrifício, da obra, das suas obras, do que você fez. Você se lava ali e você também se espelha. Ali é onde espelha a sua imagem. Você entra lá dentro, tem um candelabro, que é a presença do Senhor, tem a mesa dos pães, que é a comunhão e o relacionamento com Deus, tem um altar de intercessão ali também lá dentro, que é a sua adoração, o seu louvor. Então, tudo está relacionado à sua vida e à obra de Deus por você. Mas quando você adentra ali, os santos dos santos, irmão, ali você já não faz mais nada. Você não acende lâmpada, você não queima incenso, você não prepara pão, você não mata cordeiro, você não lava mão, você não faz nada. Você fica ali no santo dos santos, na presença. Então, tem gente que não, a vida dela se resume no altar do sacrifício. Passa a vida todinha lá na porta do templo, do tabernáculo, pedindo perdão. Senhor, eu quero me perdoar por isso. Senhor, me perdoa por isso, eu te pedi isso, eu te peço isso, te peço. Ela não entende que o véu se rasgou. E o véu se rasgou não quer dizer também que você tem que passar direto chutando tudo e chegando lá. Não. Existe todo esse ritual
agora em Cristo, no sentido de pedir perdão pelos pecados, de ser iluminado pela palavra de Deus, de ter comunhão, relacionamento com Deus, de adorar o Senhor. Mas vai existir um momento que você vai precisar ficar, como está dizendo, um lugar de contemplação, lugar de beleza de Deus. Salmo 27:4 tem um capítulo do livro também sobre isso, não vou dar spoiler para vocês aqui, mas fala sobre estar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a beleza. Então, nós vamos falar sobre isso em outro capítulo. Precisamos entender uma coisa. Existe oração, existe etapas. Oração, existe sensações. Nosso corpo sente, nossa alma é tocada, sente também. Nosso espírito passa por momentos de batalha, de guerra, de resistência. Então, precisamos entender, irmão, que não é chegar ali e agora é tudo glória, tudo poder. Eita, Jesus! Agora é só poder, agora é só... Ou chegar lá e só... Não. Existe momento para tudo. E o problema é porque nós não temos esse ritual. A gente tende a pensar que hoje fluiu, ontem não fluiu tanto. Tomara que amanhã possa fluir mais do que hoje. Porque a gente também está ligado às sensações e não à convicção. As sensações é a reação, irmão, do ambiente que nós estamos. Então, se chegar num ambiente que tem um odor, tem um mau cheiro, você vai sentir assim, tipo, está um mau cheiro. Você sentiu. Mas se você entrar no outro quarto, aí está queimando lá, sei lá, vela aromática, sei lá, você está sentindo outro cheiro. Então, chegou lá outra sensação. Então, você tem que entender que o ambiente de oração é esse. Existem momentos do peso, da batalha, existe momento da satisfação, do agradecimento, de estar feliz, de olhar as coisas com outra perspectiva, de hora da petição, que a sua fé é constrangida, confrontada, a sua mente luta contra a sua alma, e a razão contra a emoção, e etc., a carne contra o espírito. Aí existe também o momento do deleite, o momento de estar na presença do Pai, onde as canções são espontâneas, onde as palavras vêm, onde você começa a salmodiar, e aonde falar, às vezes, até pecado. Falar e vai estragar. Até tem dias, irmãos, a gente de falar em línguas, né? Os que não são aqui, tudo bem, mas nós gostamos de orar em línguas para crescimento interior, do homem interior, né? Então, tem dias que nós estamos ali orando em línguas e tudo, mas quando você entra no Santo de Santos, assim, aquela sensação de que rompeu na oração, se levantar e sair, parece que nós estamos pecando. Falar em línguas, parece que nós estamos pecando alguma coisa. Tudo é muito delicado nesse momento da oração, é ficar ali. Um dia eu perguntei para Deus, Senhor, quando é que a oração chega no ápice, assim, no momento? Eu lembro muito bem desse dia, isso fazem 7 anos. 7 anos. Eu disse, Deus, quando é que chega? Quando é que chegamos no ápice da oração? Aí Deus falou para mim assim, Rafael, quando você chegar aqui e chegar o momento de nada mais importar, nada mais vai importar, só eu e você. Quando chegar nesse momento, aí você vai entender o que é oração. É quando a gente está lá, irmão, vem dizer assim, ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí vem a sensação, de ter feito tanta coisa errada, falado, pensado. Aí a gente diz, perdoa as nossas ofensas. Quando vem aquele medo, que a gente viu que passou por aquele medo, a gente livra-nos do mal. Então, a oração tem esse lugar, sabe, irmão? Tem esse momento. Tem o momento do silêncio também. Vamos lá, vamos para o capítulo, né? Esse aí foi um extra, hein? Um bônus aí. Dá medo de atrapalhar, o que a Raíssa está dizendo. É um lugar que dá medo de atrapalhar. Quando você entra nesse lugar de oração, irmão.
Quando você chega nesse ápice. E às vezes pode demorar 1 hora para acontecer. Mas se você continuar fazendo todo dia, vai chegar o dia quando você começar a dizer assim, Senhor, eu quero. Ele te derruba naquele momento. E sabe como é que você fica? Igual o João. Se prostra aos pés. Acha que está morto ali. Fica igual o Paulo no caminho para Damasco. Isaías, ai de mim, é quando você vê, irmão. Quando você vê. Espírito Santo de Deus. Tem dias que a gente está tão angustiado, né? Esses dias a minha alma está profundamente angustiada por toda a nossa movimentação como família, porque eu estou morando em tenda, né? Não é verdade? Então, a gente tem visto, né, a sensação de viver na tenda, de peregrinar é difícil. Quando é só você, tudo bem, né? Você aí até batizam você de mochileiro. Mas quando você é cinco, são cinco, né? Então é sua herança, tá toda indo, tá tudo, toda a sua riqueza está indo com você para o lugar. Então aí esses dias eu passei momentos de muita angústia, muita batalha, muita de oração persistente, nós vamos falar hoje. Mas hoje pela manhã, às 4, Jesus deu um toque em mim assim. Levanta aí, amiga. Levanta aí. Deixa eu te mostrar que eu sou sua herança. Você é de outra tribo. Deixa eu te mostrar aqui. E a herança dos levitas é o Senhor. Deixa eu te mostrar onde está a sua satisfação. Deixa. Levanta aí. Está perturbado por quê? Não sou eu o dono da sua vida. Você não disse que ia fazer a minha vontade, mas do seu jeito ou do meu, né? Quando a gente não tem uma resposta de Deus para a pergunta que nós fazemos, irmãos, nós temos uma resposta de Deus já. Ele não precisa, entendeu? Ele não precisa explicar do jeito que a gente quer. É que a gente faz questionário para ele, ele quer, a gente só dá 4 alternativas, 5 alternativas de como ele responder. Ele disse, não, filho, faz um favor, coloca umas linhas aí, eu não vou responder do jeito que você quer, não, tá bom? E se eu não responder, você já sabe. Já é uma resposta para você entender. Tem alguma coisa aí, né? O que é? Confiar, esperar e O persistir. pastor Rafael, se o irmão me permite, não é que a respeito das respostas, que às vezes, muitas vezes, a gente é levado à oração só por causa da petição, e é um fator quando você tem explicado, né? É. Mas aí, quando a gente chega nesse lugar de contemplação, como diz a irmã aí, esse lugar que a gente não quer nem atrapalhar, a gente vê que no lugar das respostas ainda tem as perguntas, né? Deus nunca respondeu Jó as perguntas que ele fez perguntas para Jó. É. Então, a gente é atraído para esse lugar de oração,
A gente é levado a esse lugar de oração por causa de alguma coisa, algum questionamento. A gente contempla, e quando contempla, Deus pergunta, né? Então, aí, meu irmão, é isso aí, como diz, não dá vontade nem de mexer. Ó, vamos lá. Vamos lá. Tem algo para nós aí hoje, tem algo para nós. Persistência não é obsessão, tá bom? Obsessão é diferente. Estar obcecado por algo é diferente do que persistir em algo que você acredita ser a verdade. O obcecado, ele esquece de todos os detalhes na sua frente, ele não consegue contemplar. Antes de nós lermos o texto, eu vou contar uma história que a minha mãe me contou um dia. Minha mãe disse assim: Rafael, quando ela viu que eu estava insistindo em alguma coisa, além do que eu deveria, ela disse uma vez para mim, você deve ter ouvido essa história de várias formas. Ela disse: Rafael, um sábio chegou para o seu aluno, num pé de um monte, e disse assim: você quer saber onde está a felicidade? E ele disse: sim, por favor. Se eu descobrir isso, onde está a felicidade, certamente eu vou chegar a encontrar o meu tesouro. E ele simplesmente disse assim: então, eu agora vou te dar o segredo da felicidade, de você encontrar a felicidade. Você vai subir essa montanha. Quando chegar no cume do monte, lá em cima, a felicidade vai estar lá te esperando. E aí aquele homem saiu, como a gente fala no Ceará, ele diz assim, ele saiu desembestado, assim, atropelando, correndo, se cortando todo nas plantas, nas árvores, e foi correndo, ofegante, cansado, exausto. Chegou lá em cima da montanha, quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, mesmo tendo aquela bela vista, olhou, não conseguiu ver nada, desceu derrotado naquele lugar, chegou para o seu mestre e disse: você me enganou. Mestre, você não falou a verdade para mim. Ele disse: por quê? Você disse que a minha felicidade estava lá. E ele disse: estava. Ele disse: não. E aí o mestre teve que sentar, acalmar aquele homem para explicar para ele que ele queria a felicidade em um lugar, em algo, mas não entendeu que a felicidade ela ia se completando, ela era fragmentada, ela era partículas do nosso dia, da nossa vida, da nossa jornada. Ele disse: quando você saiu daqui, era já para você estar feliz por ter o privilégio de conseguir andar e subir uma montanha, ter fôlego, vida e saúde. São 3 coisas que você já tem que estar feliz por isso. Quando você começou a andar, pássaros cantaram e você não percebeu. Flores desabrocharam, frutos estavam no seu caminho e você não colheu. Você poderia ter desfrutado de momentos, animais, né? Estavam lá, pássaros namorando, bicando, coisas lindas aconteceram em toda essa jornada. E quando chegou lá em cima, você poderia ter contemplado a bela vista que você tinha na sua frente, a grandeza e a imensidão daquilo que o Criador fez por você, e daquilo que você te tornou herdeiro. E aí começou a usar, ver os detalhes de toda essa jornada até o cume da montanha. E ele disse: filho, você voltou. E mesmo assim, não conseguiu perceber nada. Mesmo tendo o privilégio de saber que não morreu. Saber que mesmo cansado e exausto, não foi destruído. E veio aqui, eu estou renovando suas forças. E ainda você procura, porque a sua obsessão fez fechar os seus olhos para os momentos felizes da sua vida. Essas palavras vieram ao meu coração esses dias. Porque até o propósito, a causa, o chamado, tudo isso, irmãos, tem que estar no seu devido lugar. E nós temos que desfrutar. Basta cada dia o seu mal. Ontem eu tive
um café amargo dado pela Elis, que a Elis, de vez em quando, não sabe como que é, ela gosta de estragar o café da manhã, né? Ela tem umas palavras duras aqui, e quando deixa você tomar café, se ela te der a profecia antes do café da manhã, você fica no jejum logo e acaba. Quando ela quer economizar, ela deixa você, ela já começa assim, de manhã. Acho que ela diz assim, eu não quero gastar dinheiro hoje, então deixa eu dar logo uma pancada nele aqui, que é bom que ele não precisa nem cozinhar, né? Mas aí ontem, eu fui me lamuriar. Hoje é sexta, hoje é o último dia, meu passaporte pode checar. Eu disse, Rafael, Deus sabe, o mundo sabe, todo mundo já sabe disso, todo mundo já sabe. Bom, já sabe, já deu, já deu. Viva o hoje. Aí eu, ixi, que brutalidade é essa, né? Eu acho que eu preguei ontem que fui muito bruto, aí para cada ação há uma reação, né? E aí ela disse, tá bom, já deu, já tá bom, todo mundo já sabe, agora descansa, né? Aí eu fui lá para baixo e disse, Jesus, eu não gosto de apanhar assim, não gosto de ninguém ficar batendo em mim desse jeito, não, porque eu não paguei para isso, né? Então, mas a gente precisa ouvir isso. A gente precisa ouvir. Por quê? Porque a gente às vezes está obcecado, irmão. E a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E essa é a sensação que eu tenho. Que o Rafael tem fé, mas a fé e a obsessão são diferentes. A obsessão é que a minha alma quer, acima de tudo. A minha fé é aquilo que Deus quer. E às vezes o que Deus quer é que eu descanse. E foi a parte mais difícil. Quando deu ontem, 5:30 da tarde, eu descobri, agora vai chegar meu tempo de descanso. Na soberana vontade de Deus. E para um homem impulsivo, sanguíneo, hemorrágico, com vontade de desbravar, com a faca na mão, com as ferramentas. Na verdade, eu não levo só espada, eu levo duas machadinhas aqui atrás também, e eu vou assim, porque se a espada cair, eu pego as machadinhas e saio. Eu tenho uma faca na borda aqui também, eu puxo. Um homem desse, baixar a espada, esperar a hora de atacar, na espreita, entre as finas da rocha, esperando o negócio. Não é fácil, mas é necessário. Tem hora que nós temos que estar pronto para fazer a armadilha para o inimigo e não sair. Ele está esperando, irmão. Ele está na armadilha. E nós temos que fazer uma para ele também. Sabe que aqui uma coisa que está gritando aos ouvidos de Satanás? A nossa fé, o nosso silêncio é esperar por Deus. Isso grita quando nós nos calamos. Nós gritamos no ouvido de Satanás. Ele fica dizendo, o que ele está pensando? Será que ele está acreditando ainda? Sabe por que ele está lamuriando aí, murmurando, como eu estava ontem, lamuriando, chorando aí, chorando engano? Aí, meu irmão, aí é esse ponto. Esse é o ponto. Quando o inimigo não sabe. E quando de repente ele vai abrir a boca, vai abrir a boca. Os demônios ficam só, ele vai abrir a boca, ele vai falar, ele vai falar. Aí quando ele de repente diz assim, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua bondade. Porque mesmo sem entender, minha filha mandou para mim ontem uma frase, né? Ela até postou, estava em inglês, aí ela já mandou tradução, né? Porque o inglês dela é um abismo entre um outro, né? E ela disse, pai, foi na casa do George Miller, ele disse, Deus ainda está ouvindo nossas orações. Ele continua fiel. Ele está ouvindo nossas orações. E aí eu quero falar sobre isso com vocês rapidamente, eu já dei muito spoiler para vocês de outros capítulos aqui, mas é o que eu estou vivendo em oração, e é uma experiência que eu estou também compartilhando aqui. Tudo que eu estou vivendo em oração, eu estou pregando e escrevendo neste livro. Esse livro não são verdades sobre orações, porque é um estudo sistemático, você pode comparar teologia bíblica sobre oração melhor do que eu mesmo, sem dúvida. Mas eu lhe garanto que cada capítulo desse eu estou experimentando. Eu sei o que é Getsemane, irmão. Não literal, porque eu nunca fui em Jerusalém, mas eu sei o que é o Getsemane da minha alma, da entrega total de muitas coisas. Então, cada palavra que eu ministrei essa semana para vocês foi conhecendo o lugar, conhecendo este lugar de oração. Lucas 18. Contou ao seu discípulo a parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então,
Como eu falei, dificilmente você vai ouvir uma parábola, um ensinamento de Jesus, que já vem com um título de parágrafo. Aqui ele já está mostrando o propósito da parábola. Às vezes ele contava a parábola e os discípulos, o que, é que ele quis dizer mesmo? Aí ele dizia assim, nem vocês entenderam? Aí outras vezes dizia assim, a voz é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus. Essa parábola é diferente. Essa parábola, ele já, antes de contar, ele já diz por que está contando. Para a gente já aprender com ela, com essa parábola aqui, né? E ele diz assim, ó, então Jesus, né, e ele lhe disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não se importava com os homens. Esse aqui era o próprio Deus, né? E o ventre dele e a vida dele, né? Ele nem temia a Deus, nem se importava com os homens. Ou seja, eu sou suficiente e a minha existência que importa, não a de ninguém. É isso que ele estava comunicando. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia. Viúva, irmão, quando fala viúva, atrelada a palavra de viúva no Antigo, no Novo Testamento, tá ligado a solidão, muitas vezes, está ligado à escassez, está ligado à injustiça. Então, quando fala a palavra viúva, você tem que saber o que ele está querendo falar com viúva. Viúva é ausência, é escassez, é injustiça e etc. Ok? Então, vamos lá. Na verdade, a viúva, quando acontece isso, geralmente ela ganha uma família muito maior, né, de pessoas. Perde uma pessoa importantíssima, que é essencial na sua vida, e às vezes ganha uma grande família também. Quando entra na família da fé, e a família da fé entende o que aquela viúva significa agora para eles. Vamos lá. Uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça com o meu adversário, contra o meu adversário. Tinha uma causa e ela queria justiça. Então ela se sentia injustiçada. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes da gente continuar a leitura, para um detalhe, irmão. Aquela mulher, ela importunava ele porque ela queria justiça, porque ela tinha certeza que ela ia receber uma sentença favorável. Porque ele poderia dizer assim, deixa eu olhar a casa dela. Se ela perdeu, você é derrotado. Não, ele sabia que ela tinha que receber, ela sabia, então ambos sabiam que precisavam, que era a pessoa que realmente andava em justiça e retidão daquela viúva, né? Que ela que deveria receber a causa. Vamos lá. Essa viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Acho lindo isso aqui, ó. Ouça o que diz o juiz injusto. Ouça o que diz o juiz injusto. Essa é a ênfase, ele diz. Ouça o que o juiz injusto disse. Se o juiz, que não temia a Deus e nem se importava com os homens, atendeu e julgou, ele diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E os escolhidos está ligado também à justificação. Lá em em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, você usa aquele versículo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles. Está totalmente fora de contexto, tá bom? Então, ele chamou, aqueles que ele chamou, que ele elegeu, que chamou, esse também ele justificou. Então, vamos lá. Aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite, continuará fazendo a esperar? Eu digo a vocês, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Querido, a persistência não é obsessão. A obsessão, volto a dizer, é o anseio da alma, é o anseio, a fome da alma por algo. Algo que está consumindo seus dias, sua mente, seu coração e perturbando a sua alma, perturbando você. Então, esse anseio
por algo, esse desejo fortemente por algo, te faz muitas vezes ignorar, nos faz ignorar muitas vezes a voz do Senhor, os comandos de Deus e a vontade de Deus. Aquela mulher, ela não foi buscar apenas o que ela queria, ela foi buscar o que ela tinha direito, o que era responsabilidade, né, da justiça lhe dá. Então, quando você tem direitos, aí você tem que buscar. E eu quero explicar um pouco sobre isso. Quando nós falamos de oração persistente, não é você pedir algo que você quer, que você acha que tem que ter, e quer ter essa resposta todo. Na verdade, é a resposta positiva, não é a resposta que você quer. Você quer a resposta positiva acerca disso. E isso é obsessão. É ser obcecado. É você dizer assim, eu vou ficar na crise agora. O que eu estou orando é obsessão minha ou é fé? Você vai distinguir daqui a pouco. Se preocupe não, você vai sair daqui sabendo o que é. A persistência, Jesus estava ensinando um princípio importante. O que era? Era orar sempre e nunca desanimar. Então, está falando de ânimo. Ânimo, a gente tem que ser longânimo, né? Tem que ter o longo ânimo. A gente tem que estar pedindo e acreditando. Pedindo na mesma constância. Deus não vai deixar a gente, irmãos, confundido. Mas o que é que nos confunde? Nos confunde é querer adaptar Deus àquilo que a gente está fazendo. É querer que Deus se enquadre da forma que a gente está querendo que ele faça. Por exemplo, às vezes nós temos pedimos um sinal como de Gedeão e às vezes acontece, mas às vezes também não acontece. E aí nós ficamos nessas dúvidas e pedimos sempre a Deus um sinal, pedimos a Deus uma coisa para nos sinalizar. Mas a melhor forma de sermos conduzidos, irmão, é pela palavra. Eu quero até falar algo aqui, eu falei esse dia, até em BH também, falei em alguns lugares. Toda vez que eu falo isso, há uma crise. As pessoas, metade já marca o apedrejamento do Rafael, a outra metade coloca em xeque se isso faz sentido ou não. Mas eu quero falar uma coisa para você que vai nos fazer para esse texto no entendimento. Vamos lá. O povo de Israel, a gente usa a expressão, os pentecostais, principalmente, né, nós estamos mais penteca, alguma coisa do tipo, os carismáticos, diz assim, eu estou me movendo conforme a nuvem se movendo, eu estou me movendo, né? Então, eu estou comendo do maná todo dia, Deus está mandando maná todo dia. Irmãos, eu vou ser transparente, sincero com vocês, daquilo que eu entendo sobre isso, certo? Primeiro, que o povo andava com a nuvem porque estava no deserto. E eu vou falar só 50 graus para ser carinhoso, mas isso aí vai para cima. É um deserto. Lá no Ceará, já peguei 43, imagina lá no deserto. Mas vamos lá. Lá no sertão central, né? Eu peguei 43. Então, a nuvem se movia, está no deserto, a nuvem se moveu. Você vai fazer o quê? Vai ficar no sol, queimando, morrendo? Vai fazer o quê? Aí se mover também. Agora a pergunta é, a nuvem se movia, o coração dele se movia também? Eles vinham... Não se movia não. Sabe por quê? Porque a nuvem era necessidade também. Ah, vou comer maná todo dia. Irmãos, eu já disse aqui para vocês, eu gosto de comer cuscuz. Mas manhã, tarde e noite, não, aí é overdose. Aí eu não quero. Não, aí já é demais, irmãos. Todo dia. Você dá no café da manhã, e olha lá. Mas, toda hora, manhã, tarde e noite, 3 refeições, a mesma coisa, não quero maná também, não. Não quero. Não quero, não. Coluna de fogo. Me mostrar no deserto. Deserto é assim, de dia, calor, à noite, frio. Você vai ficar perto de quê? Tem um foguinho ali, tem uma fogueirinha ali, vou ficar lá perto. Então, às vezes, nós somos movidos pelas necessidades. Só que, quando esse povo chega na beira ali do Canaã, Deus diz assim, ó, vai entrar? Vai. Então, ó, acabou maná, acabou nuvem e acabou coluna de fogo. E agora, como é que vai ser? Medita na minha lei de dia e de noite. Quem vai te conduzir agora é a minha palavra. Você chegou num lugar de descanso. É a minha palavra. Então, nós somos movidos pela palavra. Somos conduzidos pela palavra. É ela que vai nos orientando. Hoje eu tive uma orientação de Deus pela manhã. Então, ela tem que me conduzir. Eu não posso esquecer essa palavra amanhã. Então, a minha oração ela é conduzida
pela palavra. Eu estou orando, insistindo em algo, persistindo em algo, pedindo algo. Conforme Deus for trazendo verdades no meu coração, eu tenho que lapidar e limpar esse pedido. Eu vou peneirando, sabe o que é peneirar, né? Eu tiro aquilo que é excesso grosso ali e deixo passar. Aí eu vou mudando a malha, vai ficando mais finos e a peneira. Você pode pegar uma peneira mais larga de malha, né? Mais larga, e depois vai afinando até ficar um pozinho. Então, você pode pegar várias peneiras ali, passar por um processo das peneiras. Então, às vezes a pessoa te conhece só uma peneira que vende convencional no mercado, mas existem várias peneiras, né? Então, você pode até refinar isso. E isso é o que a oração persistente faz com a gente. Em vez de nos tornar obcecado, ela vai peneirando e tirando os excessos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui lúdico para que você possa entender. Senhor, eu quero uma casa. Eu quero uma casa com 4 quartos, com... Daí você começa a citar com móveis projetados, pá. Você tem isso lúdico para você poder entender. E você dá todos os detalhes. Eu acredito, né, que você tem que pedir de forma específica. Aí você apresenta diante de Deus, Senhor, eu quero isso. E aí? Aí Deus vai começar... Hoje eu orei por isso. Tive a resposta, mas depois Deus disse assim, filho, por que 4 quartos? Não seria 3 importante? No outro dia, Senhor, eu quero casa com 3 quartos. E Deus vai limpando a sua casa, o seu sonho, deixando ele. Quando você entrar nessa casa, a satisfação vai se apoderar do seu coração. Mas essa casa, às vezes, vai chegar lá com 2 quartos, vai chegar com um jardim que você não tinha planejado, mas veio o jardim, vai ser seu lugar de contemplação. Essa casa talvez vai ter uma cozinha diferente, mas vai ser um lugar de comunhão. A dinâmica dela vai ser para ter mais pessoas ao redor. Então, tudo isso, o seu projeto, você vai colocar diante do arquiteto e ele vai fazer as modificações. Ele é o seu mentor do projeto. Ele é que inspira você. E às vezes ele diz, filho, vou te dar uma casa de 2 quartos, e você, às vezes, quer mais, Senhor, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Então, aí, a oração, irmãos, são peneiras. Persistir na oração não é pecado. Daniel passou quantos dias orando para conseguir? A resposta veio no primeiro dia. Mas não chegou. Mas pela persistência, pela constância dele em pedir a mesma coisa, um dia a resposta chegou. Agora sim, eu não posso ter resposta e sair aqui, a resposta de Deus, e sair aqui chateadinho com a resposta de Deus. Eu tenho que entender que quando eu vou pedindo, Deus vai afinando. E se eu não tenho resposta, então, meu irmão, para Daniel foi 21, talvez para você seja 42. Quer acelerar esse negócio? Bota um jejum no meio aí, só então. Vai fazendo o negócio queimar. Então, para Daniel, a gente às vezes, eu estou fazendo 21 dias com vocês aqui, são 3 semanas, 3 ciclos para mim, tem toda, aí é a minha questão mística, né? Então, mas eu vou entrar no mérito não para você não se escandalizar. Mas, assim, é para você criar uma rotina. Porém, Deus pode te falar contigo no 20º dia, ou no 22º. Eu não posso dizer que Deus vai terminar os 21 dias no 20º. Deus vai falar contigo no primeiro dia, ou não? Ou você tem que fazer 21 dias para Deus falar contigo? Deus te ouviu no primeiro dia dessa oração aqui. Aqui não é a campanha das 7 cabeçadas na cruz. Aqui não é a campanha de ganhando minha bênção. Aqui não é a campanha. Aqui é conhecendo a Deus, conhecendo sua vontade e seu coração. Como conhecer a Deus? Essa, se fosse fazer uma campanha, então vamos lá. Campanha derrubando as barreiras para conhecer a Deus. Acabando com a incredulidade para conhecer a Deus. É mais ou menos assim, então, a campanha que você quer fazer aqui. Nós estamos fazendo, então. Então, olha, vamos fazer esse negócio. É uma persistência, consistência, é uma direção clara de que Deus realmente, irmãos, vai trazer clareza para aquilo que nós estamos pedindo. Convicções e direções. Deus vai dar as direções. A mulher foi pedir todo dia, porque ela queria justiça. O iníquo, o juiz iníquo, o homem injusto, atendeu. Quanto mais Deus, irmãos, Deus vai atender nossas orações. Deus vai atender as nossas petições. Só que precisamos entender uma coisa. Nós precisamos continuar orando. Não teve resposta? Então volta lá. Faz igual Elias. Foi lá, orou, cadê? Não deixou, não? De novo. Vamos de novo. Até a resposta vir. E se a resposta for negativa, eu te garanto que o Espírito de Deus vai preparar seu coração para esse momento e vai te dar outros caminhos,
outro lugar, outra forma de fazer. Se veio frustração, é porque ainda você ouviu a resposta, mas ficou igual a criança mimada, birrenta. Não era isso que eu queria ouvir. Não era isso. Então, porque a sua vontade e a vontade de Deus não se encontraram ainda. Porque no dia... Eu já tive pessoas na base missionária dizendo assim, eu estou aqui por obediência. Eu disse, vai embora, então. Deus não mandou eu ir embora. Eu disse, Deus mandou você ficar aqui murmurando. Deus mandou você ficar aqui reclamando, causando problema, fofoca, maledicência. Eu acho que Deus mandou você ficar nesse lugar aqui com o coração certo, com o coração alinhado. E vai te tirar aqui no tempo certo. E eu queria te dizer uma coisa. Se você ficar com o coração alinhado, certo, vai chegar o dia de você sair daqui e vai causar dor em você sair daqui. Porque você está vivendo dentro da vontade de Deus. E é terrível sair do centro da vontade de Deus. É terrível. Então, satisfação, deleite no Senhor. É isso que eu tenho aprendido com Deus esses dias. Não seja obcecado, Rafael. Desfrute dos momentos. Eu quero fazer um testemunho pessoal, né? A gente vai falar muito sobre oração persistente, muito sobre oração aqui, outros exemplos de oração, né? Aqui, irmãos, esses 21 dias, para mim, eu tenho convicção no meu espírito, no meu coração, na minha alma, que você nunca mais vai orar como você orava. E de que a sua vida de oração será outra agora. Você vai ter um caderno de oração, você vai ter uma vida de oração profunda, você vai conhecer a Deus, vai ouvir a Deus, porque são princípios eternos aqui. Então, eu quero te encerrar aqui, eu quero finalizar com essa palavra aqui, e quero te dar um testemunho para que você entenda que isso está aqui, ó, atrelado à minha vida, e eu estou experimentando isso. Essa mulher, ela foi um exemplo para que nós possamos entender que, quando nós queremos algo, nós acreditamos que quem poderia fazer justiça naquela cidade para aquela mulher? Somente um juiz. Tinha um juiz para aquela cidade. Somente ele poderia fazer. Aquela mulher não buscou justiça em canto nem em outro lugar. Somente naquela casa. Então, eu quero dizer para você, se você está batendo, persistindo e buscando em Deus, isso mostra fé, perseverança, isso mostra você dá credibilidade, você acredita que Deus é a fonte de vida e que pode lhe dar. Isso não está mostrando que você é obcecado. Agora, se você não se submete àquilo que Deus está falando por você e o processo de Deus, aí é obsessão. Então, está na hora de você colocar seu coração rendido, pedir ao Senhor, que o Senhor te conceda agora espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E você vai sair da oração hoje, você vai dizer assim, Senhor, eu quero que aconteça isso. Eu quero, é assim que eu quero, amém. E o que é que o Senhor quer? Não veio resposta? No outro dia, ora a mesma coisa. Até vir a resposta. Teu coração vai alinhando com o dele. A pergunta é, quando a resposta vier, quando ela vier, quando ela chegar, quando a resposta vier ao seu encontro, vai te encontrar com fé, porque encontrou Daniel no mesmo lugar. Encontrou a mulher no mesmo lugar, batendo na porta. Quando a resposta vier, ela vai realmente te encontrar? Ou você já vai estar desfalecido? Eu quero ler um versículo aqui para finalizar e contar o testemunho. Diz assim, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Aliás, versículo 8 diz assim, ó, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Você, Senhor, trate bem os... Perdão, pessoal, estou de Nárnia, chapado, estou chapado. Eu estava lendo aqui. Vamos lá, desculpa. Versículo 7, Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no teu tempo próprio colheremos. Aí tem uma ressalva aqui. Se não desanimarmos, né? Se não desanimarmos. Vamos colher se não desanimarmos. A palavra desanimar. Olha a palavra usada lá no capítulo, versículo 1, capítulo 18 de Lucas. Eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ânimo. Vai dar certo. A frase do cearense é essa. Vai dar certo.
vai dar tudo certo. Vamos chegar lá. Vai dar certo, vai dar certo. Né, meu? Vai dar certo. Vai chegar. As coisas vão acontecer. Vai. E não é positivismo, não. É descanso. É certeza de quem, para quem eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Eu quero estar pronto, irmão, para o dia da vitória. Sabe o que eu disse para Deus ontem? Aí eu vou contar meu testemunho para vocês. Quando eu vi que eu tinha que comprar a passagem da minha filha, que ela tinha que voltar, vai ter que passar um tempo aqui antes de voltar para a Europa. E aí minha alma ficou tremendamente perturbada. E eu disse, Deus. Comecei a reclamar com Deus. E Deus, de repente, veio uma sensação no meu coração. E sabe o que eu disse? Eu disse, Senhor, eu quero te pedir outra coisa. Você vai ficar meio confuso isso, mas eu quero te pedir para não fazer isso. Não faz o que eu estou te pedindo, porque eu não estou pronto. Vai ser muito frustrante para mim receber isso reclamando, murmurando, brigando, relutando. Eu não vou me sentir bem amanhã, sabendo que o Senhor me deu por causa da minha birra, que o Senhor me deu não foi por causa da minha fé, do meu descanso, do meu amor. Eu quero estar pronto para isso, Senhor. Eu quero estar fiel nisso, eu quero estar feliz nisso, eu quero que seja um milagre, como acontece na nossa vida, extraordinário. Eu quero que isso aconteça, tipo, acontecer, eu já sabia, Deus já tinha falado comigo, e não, porque eu quero que o Senhor bata na rocha por mim. Eu não quero assim não, por favor, não faz assim. Eu quero em plenitude, eu quero em deleite, eu quero em amor. É isso que eu quero. E eu disse para Deus uma oração, fiz uma oração perigosa ontem, eu disse, se for para demorar, que demore, mas que eu esteja pronto. Só me ajuda. Se for a culpa for minha, então me ajuda a acelerar esse negócio. Conduz meu coração ao teu e quebranta. Me humilha se for necessário, me coloca diante de ti. Me traz um momento de deleite. Me traz satisfação que eu estou vivendo hoje. Não deixa eu ser obcecado. Isso não é fé. Fé é acreditar que o Senhor está no governo de tudo e que tudo vai acontecer. Só que uma coisa, Jesus, vou te pedir todo dia, tá bom? Vou bater nessa porta todo dia. E quando acontecer, eu sei muito bem quem fez. Vou pedir todo dia. Meus filhos e irmãos, desde sempre a gente ensinou eles a pedir as coisas a Deus. Tem dias que nós estamos em casa e dizem, comprei uma pizza. Eles de Deus, estava orando por isso. Por que você não me pediu? Eu tinha um dinheiro para comprar. Eu disse, não, pai, estava pedindo a Deus. Então, eu ensinei eles desde cedo. Meus filhos a pedir coisas especificamente a Deus. Esperar o tempo de mas pedir. Levi um dia desse que um videogame aí que eu disse, cara, não tenho coragem de comprar um videogame desse valor. Nunca. E ele disse, orou e pediu a Deus especificamente. Eu disse, não, cara, não posso, não sou missionário, não é milionário, não. Errou a palavra aí. E, de repente, ele disse, vamos livrar no despertar. E eu disse, então bota fogo. Bota para quebrar. Não é que o menino vendeu quase tudo, só. Foi lá, lutou por aquilo que ele queria. Queridos, quando a gente quer algo, a gente vai lutar, vai persistir, mas confiando no caráter de Deus. Ele vai fazer. Ele vai dar a resposta que a gente precisa. Mas tem que nos encontrar não desanimados. Não desanimados. Felizes. Amém?